Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa sobre liderança feminina na indústria de compósitos. Meu nome é Nicole Tayaral Trave, eu sou coordenadora de marketing da Batergel e é uma grande honra estar aqui hoje introduzindo esse bate-papo com mulheres incríveis que são referência no nosso setor. Este evento foi idealizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma data que nos lembra da importância da representatividade e da força feminina no mercado de trabalho, especialmente em um setor como o nosso, que é majoritariamente masculino. Ao longo da minha trajetória, eu tenho me inspirado em mulheres que fazem a diferença e que, com muita competência, inovação e liderança, estão transformando a nossa indústria. Por isso, nada melhor que reunir algumas dessas líderes para compartilhar suas histórias, desafios e aprendizados. Temos a honra de contar com a participação de 4 mulheres incríveis que ocupam posições estratégicas e trazem contribuições valiosas para o nosso setor. Eu vou apresentar brevemente, antes da gente dar início ao nosso bate-papo, onde elas compartilharão um pouco mais sobre as suas trajetórias. Então, primeiramente, obrigada, Cris, pela presença. A Cristiane Vieira é engenheira química e especialista em materiais e processos de compósitos poliméricos. Atua há 22 anos na indústria de transformação de termoplásticos e termofixos e atualmente é gerente técnica de vendas na Aerovac Brasil, empresa do grupo Composites One. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Nicole. Obrigada pelo convite. Tenho a honra de estar aqui nesse momento reconhecidamente importante para nós mulheres no ramo de compósitos e com mulheres que eu admiro tanto e não só admiro, como também me inspiro dentro da minha trajetória. Obrigada, é um grande momento para mim. Obrigada a você. Contamos também com a presença da Érica Bernardino Aprá, jornalista com MBA em Marketing e especialista em Branding e Gestão Estratégica. Ela atua no setor de compósitos desde 2007 e desde 2019 é presidente da Almaco, liderando iniciativas para o crescimento da indústria na América Latina. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Nicole. Fazendo jus às palavras da Cristiane, também estou muito honrada de estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade para a gente expor um pouquinho o que as mulheres fazem para o setor de compósitos. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a você pela presença. E também estamos aqui com a Samar Carvalho é engenheira de materiais com MBA executivo. Ela atua na indústria de especialidades químicas há quase 10 anos e desde 2015 na Policel do Brasil assumiu a presidência da empresa em 2023, sendo referência em inovação e sustentabilidade. Bem-vinda, Samar. Obrigada, Nicole. Obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Estou honrada de estar aqui na presença dessas mulheres tão importantes, não só no nosso setor, mas em todos os setores, né? Como líderes femininas aí na indústria. Então, muito obrigada. Com certeza, obrigada. E também com a Claudete. A Claudete tem formação em Física e Jornalismo, tem 34 anos de experiência no setor público nas áreas de Educação e Cultura e desde 2020 atua como diretora administrativa da Batergel, trazendo sua expertise em gestão e planejamento estratégico. Seja bem-vinda, Claudete. Obrigada, Nicole, pelo convite. Eu reitero todas as palavras, enfim, das nossas colegas aqui. Realmente é um momento importante de poder estar no meio de mulheres que são referência nos seus setores e nas suas empresas, né? E é muito bom a gente poder estar aqui hoje falando um pouco, enfim, do papel da mulher na sociedade como um todo, mas principalmente na indústria de compósitos. Obrigada. Então, meninas, fiquem à vontade. Agora eu passo a palavra para a Claudete, que vai fazer a mediação da nossa conversa. Bom, para a gente poder começar a nossa conversa, então, eu quero agradecer, enfim, a todas vocês por estarem aqui participando dessa conversa. Ao mesmo tempo, eu acho importante nós podermos trazer algumas informações que elas são públicas, né, e pesquisas que trazem um pouquinho da trajetória e do papel da mulher na sociedade, né? Principalmente na área do mercado de trabalho. Então, a gente pode compreender, enfim, que o mundo e a sociedade nos últimos anos, e principalmente a partir da década de 70, com a ampliação, enfim, do mercado de trabalho, em vários setores e com a industrialização, houve uma demanda muito grande por trabalhadores. E aí, nesse momento, a mulher acabou ocupando também alguns desses espaços,
mas pelo fato de anteriormente ela estar mais excluída, né? Isso fez com que se apresentassem oportunidades, né? E isso foi trazendo uma movimentação e uma mudança, enfim, na sociedade, com a entrada da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe também que a partir nas últimas décadas, houve também uma mudança muito grande nas normas e convenções sociais e culturais. Isso fez com que a gente tivesse uma mudança nas estruturas da família e nas divisões de trabalho com o lar. Ao mesmo tempo, a gente percebe que há também uma mudança na forma de enxergar o papel do gênero na sociedade. Isso fez com que muitos grupos ou a própria sociedade se manifestasse com a ideia de poder trazer um pouco mais de justiça para as diferentes posições, enfim, que tanto as mulheres podem ocupar na sociedade ou no mercado de trabalho. A gente teve um marco importante também em 2023, com a reforma trabalhista, onde ela promove, né, um pouquinho da equidade e da remuneração mais justa. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem na mesma velocidade que a gente gostaria, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está aqui conversando, ao mesmo tempo, nós temos mulheres que estão fora da curva, porque são mulheres que estão em posições de liderança, né? A gente sabe que as estatísticas apontam que há uma diferença muito grande, né, de mulheres e homens em posições de liderança. A gente sabe que há diferenças também na área de remuneração, mas são momentos como esse que fazem com que a gente possa conversar, onde a gente possa mostrar um pouco da nossa trajetória, do nosso caminho percorrido, para que outras mulheres também possam se inspirar e saber que é possível, que a gente pode estar construindo uma carreira sólida, de sucesso e muito representativa, né? Então, realmente eu acho que esse momento e esse encontro, ele é muito significativo para todas nós e para todas as mulheres que nos assistem e acho que para os homens também que virão a nos assistir, para que justamente as pessoas possam entender o contexto todo do porquê que se fala da importância, né, de uma equidade tanto na sociedade quanto no setor do trabalho entre homens e mulheres, né? Eu acho que tem muito mais, tem uma palavra que possa resumir isso, né, que é o respeito, né, à trajetória de cada um e ao conhecimento de cada um. Então, eu acho que tem um pouco essa importância, assim, para mim e para todas vocês, com certeza. Mas para começar, então, para a gente poder ir, que eu não, né, mais rapidamente, que a gente possa conversar e ouvir as histórias e, ao mesmo tempo, as falas de cada uma de vocês, eu gostaria que cada uma, então, pudesse contar qual foi a sua trajetória, né, profissional, para poder chegar e ser uma líder dentro da área de compósito. Acho que nada melhor a gente poder começar com a nossa presidente da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos. Acho que a Érica é uma pessoa que tem contribuído muito, enfim, nos últimos anos para que a indústria de compósitos possa estar cada vez mais em destaque, mas principalmente mostrando que sim, mulheres podem estar à frente de setores da área de compósitos. Então, acho que a Érica pode estar se apresentando e falando um pouquinho da trajetória dela. Então, obrigada. Eu acho que eu comecei no setor de compósitos em 2007, vindo do mercado termoplástico, que eu vim da Braskem, que na época era a quinta maior petroquímica do mundo. Então, eu vim de um setor oposto e concorrente, né? E eu me lembro claramente em 2007, quando eu cheguei para fazer a entrevista para entrar na Almaco, na época era a Bimaco ainda, Associação Brasileira, eu sentia uma diferença assim, muito grande, porque era um mercado totalmente diferente. E eu fui contratada para construir o mercado, a área de marketing da associação.
E eu tinha uma barreira, assim, eu tinha um desafio muito grande, porque eu tinha que construir do zero um departamento de marketing de uma associação que estava há muitos anos no mercado, mas que ainda não tinha uma posição muito forte na área de marketing. E depois desse desafio, depois de 2007, começamos a lançar livros, lançamos 6 livros nesse meio tempo, fizemos muitas ações, na verdade, e comitês setoriais e várias outras coisas. E em 2009 surgiu a oportunidade, desculpa, 2019 surgiu a oportunidade de eu virar presidente da associação para ter um cargo mais executivo, como à frente da associação, e não mais uma empresa por trás, para que isso fosse um processo mais transparente. E assim estou desde 2019. Fui agora, o ano passado, eu fui eleita para a terceira gestão. E eu acho que uma das coisas que para mim é muito, assim, muito importante é que depois de 18 anos a gente tem certeza que ainda a gente tem muita coisa para aprender. A gente está sempre buscando novidades, sempre buscando se atualizar. É um mercado desafiador, a mulher é desafiada, assim, pelo menos eu sinto que é desafiada o tempo inteiro, assim como os homens também são, mas eu acho que as mulheres, acredito que a liderança feminina, ela traz uma escuta muito mais atenta, ela é muito mais tem muito mais empatia, ela tem uma visão muito mais sistêmica, e as mulheres, ela tende a olhar não só o resultado, né, final, a gente tem mais o caminho, as pessoas que estão envolvidas, qual é o impacto social, então, assim, nesse período aí que estou à frente, que estou trabalhando nesse mercado há 18 anos de compósitos, eu acho que a gente trilhou um caminho muito legal. As mulheres, hoje eu vejo grandes mulheres como líderes, nós aqui, tem muitas outras no mercado, e isso me traz muita alegria. Isso. Vamos Obrigada, lá. Érica. Bom, corroborando um pouco com o que a Claudete contextualizou no início, né, sobre história, sobre a nossa ascensão, né, no mercado de trabalho, eu diria que a gente consegue enxergar 3 grandes escaladas, né, da mulher até chegar na liderança da indústria, até chegar na liderança de uma área técnica. Então, a primeira delas, a primeira grande escalada foi realmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Então, até aí, como a Claudete falou, século XIX, a mulher era não só desencorajada a estudar, a trabalhar, como também proibida, né? Então, nos cursos técnicos, por exemplo, não havia entrada para a mulher. Isso porque a sociedade era majoritariamente estruturada como o homem sendo provedor, né, do lar e a mulher cuidado com os filhos, com a casa. E aí, como a Claudete bem mencionou, veio a Revolução Industrial, vieram alguns desafios econômicos e a mulher teve a necessidade de entrar com a segunda renda, né? Então o mercado começou a se abrir, a mulher começou a estudar, mas ainda majoritariamente eram cursos como enfermagem, então ela era direcionada para cursos mais voltados a cuidados, né? Jamais um curso técnico, né? E aí a segunda grande escalada da mulher, eu acho, foi realmente a entrada, né, na área de engenharia, a entrada num curso de engenharia. Então, quando a gente olha os dados, o primeiro homem formado em engenharia no Brasil foi no século XVIII, em 1792. A primeira mulher, 150 anos depois, em 1945, né? Então, já no século XIX. Então, Exato. isso nos mostra o quanto nós estamos atrás, o quanto nós estamos sempre tendo que correr atrás desse delay que nós temos no mercado. E a terceira, né, a terceira grande escalada, que eu diria, é a entrada da mulher na liderança da área técnica, né? E ainda assim, os dados mostram que, mesmo tendo tido 3 grandes escaladas, nós ainda estamos atrás, né? Então, quando a gente olha nessa segunda escalada, que é a mulher estudando engenharia, então o Instituto de Engenharia mostra que dos estudantes matriculados em escolas de engenharia, ainda hoje, somente 30% são mulheres, né? O IBGE mostra que dos profissionais, os profissionais formados que já trabalham no setor de engenharia, em média 16% são mulheres.
E aí, quando a gente vai para essa segunda grande escalada, que é a liderança feminina na indústria, a liderança feminina em setores de engenharia, o próprio IBGE lança pesquisas que dizem que somente 15% das oportunidades, dos espaços de liderança são ocupados por mulheres. E esses 15% possuem salários 20% a menos que os homens. É. Então, foram 3 grandes escaladas. Nós estamos num momento de mundo, de sociedade muito melhor. Então, nossas avós já quebraram barreiras, nossas bisavós, nossas mães. Então, estamos num momento muito melhor. Mas ainda enxergo que existem desafios. Isso. Puxando um pouquinho mais para a minha experiência pessoal, né? Como que eu entrei na liderança? Eu acho que eu consigo enxergar que qualquer oportunidade a gente galga e conquista com a nossa competência, né? Mas sempre tem um traço de contingência, eu digo que tem um traço, talvez, possa se dizer de sorte, ou seja o que for, né? Eu tive meu primeiro cargo de liderança na área técnica já depois de formada, né? Então, a minha única experiência havia sido estágios, então, e bolsa de iniciação científica durante a faculdade. Eu não tive experiência na área de liderança, mas tive a sorte do traço de contingência, que às vezes vem a favor, às vezes nem tanto, mas de estar no momento de escassez de engenheiros, escassez de profissionais no mercado na época. Então, a minha primeira função foi supervisão de processo. É claro que não basta ter oportunidade, a gente precisa se provar todos os dias, né? Que a gente pode atingir os requisitos dessa oportunidade. E mesmo conseguindo, né? Mesmo conseguindo essa oportunidade, as barreiras eram muito claras, Claudete, sempre muito claras na época. Como eu disse, peguei um mundo muito melhor já, uma sociedade muito mais evoluída, mas como eram as barreiras na minha época? As barreiras eram do tipo, de 10 vagas, pelo menos 7 eram sexo masculino, né? Então, essa era uma grande barreira, isso eu estou falando há 22 anos atrás, tá? Deixa eu te interromper um pouquinho, Cris, porque assim, eu tenho um dado aqui justamente aonde se coloca um pouquinho, né, desse valor dos dados, de que realmente as mulheres, elas, a cada, por exemplo, 5, de cada 10 vagas de trabalho, então não é só na tua área, né, dentro do mercado, que é justamente essa pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, de 22, né, de 2022, aonde ela mostra que as mulheres que procuram o trabalho tem 5 vagas para cada 5 mulheres em cada 10. E os homens 7 em cada 10 já estão na força de trabalho. Então, você percebe que, inclusive, as oportunidades são menores para as mulheres, né? A gente está falando do conjunto todo, essa pesquisa fala de todos os níveis, né? Fala do gênero, né? Não só especificamente na área técnica ou em alguma área da indústria, mas em todos os setores. Então, realmente, a gente parte realmente de um problema, né? Que a gente vem tentando reduzir essa diferença, a disparidade, mas ainda hoje é muito forte, né? Tendo menos oportunidades de trabalho, mesmo com uma formação superior, como você tem dito, né? Às vezes com formações mais avançadas, mas as oportunidades masculinas, tanto que realmente diz que o desemprego entre as mulheres é de 13,4% e dos homens é 7,7%, e eles ainda retornam para o mercado de trabalho mais rápido do que as mulheres, né? Então, tem tudo a ver com o que tu está relatando dentro da tua trajetória, né? Exato, excelentes dados, Claudete. Eu acho que eu contextualizei, né? Contei a história para mim, na minha visão dessas 3 grandes escaladas, que justificam os números que a gente vê hoje, né? A sociedade que a gente tinha, então, toda essa evolução, apesar de termos evoluído muito, ainda tem números que comprovam que a gente tem uma caminhada longa pela frente. Mas voltando só para finalizar as barreiras, né? Então, as barreiras vinham desta forma, né? Então, vagas específicas para homens, e quando você realmente tinha a oportunidade de
fazer uma entrevista, naquele momento as barreiras se materializavam de que forma? Você tem filhos? Quantos filhos você quer ter? Mas você quer ter mais um? Você tem rede de apoio? Quando a sua filha ficar doente, com quem fica? Né? Mas o pai é presente? Quem busca, quem leva? Então, perguntas que normalmente não são, que os homens não são Feitas a submetidos eles, a né? esse tipo de questionamento. Então, eu ouço muitas vezes de algumas mulheres, puxa, eu não encontrei barreira na minha caminhada na engenharia, para mim foi... Eu acho ótimo quando eu escuto isso, mas eu também acredito que muitas vezes falta uma leitura das barreiras, né? Porque ninguém vai chegar para você e dizer, não, você não pode ocupar porque você é mulher, né? As barreiras têm que ser interpretadas, né? Então, é isso, eu tive realmente esse traço de contingência, consegui uma oportunidade já no meu primeiro emprego, vamos dizer assim, de supervisão de processo, mas acredito que consegui atingir aí os requisitos, porque há 22 anos me mantenho no setor e sou muito feliz em trazer esse diferencial que a mulher traz para a liderança do ramo de compósitos. Legal, Cris. E Samar, como é que foi a tua trajetória? Então, contribuindo um pouco aqui com a minha vivência, né, minha trajetória até chegar em uma posição de liderança, a minha trajetória foi construída dentro da Polistel, né, empresa que foi fundada pelo meu pai. Então, meu pai começou a carreira dele há 40 anos atrás, dentro do setor de compósitos. Então, desde sempre eu acompanhei aí os desafios, né, que a Polistel teve nesses 24 anos, que ela desempenhou um papel aí super importante dentro do mercado. E faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho lá e venho ocupando áreas cada vez mais de gestão e estratégicas dentro da empresa, até que em 2023 eu assumi aí com grande honra a presidência da empresa, sucedendo a liderança do meu pai. E, claro, encontrei nesse percurso todo, encontrei aí vários desafios, né? Por ser mulher e ser uma mulher tão jovem em uma posição aí de destaque dentro do mundo corporativo, e questionamentos muitas vezes sobre a minha capacidade técnica, capacidade de gestão, às vezes de maneira mais óbvia, mas às vezes, muitas vezes, de maneira mais sutil, né? Que eu acho que todas nós mulheres já passamos E percebemos, né? por situações ambíguas e sutis que a gente percebe que colocam em jogo aí o nosso papel enquanto mulher no mundo corporativo. Mas eu acredito que essa trajetória me fez, me fez olhar como um desafio de autoconhecimento, porque eu acredito que, assim, eu percebi que, ao me tornar líder, eu tentei me encaixar em caixinhas que a gente associa com uma liderança mais masculina. Então, essa assertividade, firmeza, ser uma pessoa mais direta, e a gente acaba tentando se encaixar numa caixa que vai ficando cada vez menor. Porque muitas vezes a gente deixa de lado o que pode ser o diferencial nosso, como mulher, né? Então a gente se questiona como falar, o que falar, como se vestir, como se portar em cada situação e acaba perdendo o que é de fato o diferencial de uma liderança feminina. Então, o que já foi até comentado pela Érica, né? Essa visão holística das coisas, essa compaixão, né? Esse olhar mais sensível, que é sim e pode ser um grande diferencial, associado sim a uma assertividade, à firmeza que todas nós mulheres temos, mas que esse equilíbrio entre essas duas partes, eu acho que é o que faz da liderança feminina como um grande diferencial. Então, esse autoconhecimento eu considero muito importante, porque esse posicionamento nessas situações fazem com que o nosso papel como mulher sejam colocados à prova, né? Olha, realmente, eu acho que esse encontro ele está me fazendo pensar e saber que realmente a gente, como é importante poder conversar e trocar, porque como a gente se reconhece, como em cada uma das falas que vocês fizeram, eu fui lembrando de coisas que eu passei na minha trajetória e que aí a gente diz assim, nossa,
faz todo sentido, né? Pelo fato simplesmente de sermos mulheres, né? Então, acredito que eu faço uma fala agora, então, no sentido de poder contar um pouquinho da minha trajetória, de como é que eu entrei no mercado de compósitos. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, eu acho que antes de falar da minha história, é que nós mulheres, e qualquer pessoa, mas principalmente nós mulheres, não somos boas ou somos eficientes em uma coisa só. Acho que nós temos grandes possibilidades e eu acho que depende justamente do quanto a gente pode se dedicar ou do quanto a gente pode aproveitar uma oportunidade no sentido da gente poder avançar na área que a gente quer trabalhar ou que a gente quer focar. Lógico que isso não à toa ou não de forma inconsistente, mas sim de forma planejada. E eu acho que foi isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Só para dizer, sim, eu comecei na área da educação e da cultura, então são áreas, como a Cris disse, que são normalmente as áreas ocupadas por mulheres, né? E aí, esta área continua hoje, segundo o PNAD do IBGE, como sendo as áreas de maior atuação da liderança e das mulheres, né? A área da saúde, assistência social, educação, enfim. Mas ao longo desse tempo, então, eu fui planejando e dentro desses lugares eu fui ocupando espaços que acredito que foram mais fáceis, talvez, como a Samar diz, pelo fato de serem essas áreas onde tinha mais mulheres, então parecia mais natural que as mulheres fossem alcançando níveis de responsabilidade e de gestão mais altos. Então, tanto aconteceu isso dentro da educação, pela minha formação, logo nos 10 primeiros anos de trabalho, já trabalhando diretamente no setor público, na Secretaria de Educação, na coordenação de professores, né? E na gestão das políticas públicas de educação do município de Caxias do Sul. Depois, logo em seguida, daí, justamente pela história e pelo histórico dessa trajetória na educação aproveitando o momento, sim, como diz a Cris, né, que apareceu exatamente no momento que a cidade estava construindo a separação, né, das secretarias, ou querendo dar uma importância maior à Secretaria da Cultura, e foi criada a Secretaria da Cultura, e algumas pessoas foram chamadas para poder dar início a esse trabalho de construção de políticas públicas e da construção de todo um planejamento orçamentário e de um planejamento para a Secretaria da Cultura, para o município de Caxias do Sul. E tivemos realmente ali já um grupo bastante grande de mulheres que estavam tanto dentro com a secretária, depois comigo como, na época, como assessora técnica, mas como hoje, que já existe o cargo, que seria como se fosse uma secretária adjunta, e os diretores de vários setores dentro da cultura, vários deles ocupados por mulheres. Então, isso tudo fez parte do meu planejamento profissional, e aí dentro da Secretaria da Cultura eu enxerguei, mesmo com a minha formação mais técnica, mais das exatas, né, com a parte de física, enfim, eu achei que eu era capaz e precisava também me desenvolver na área da comunicação, e fui fazer jornalismo e depois comunicação multimídia, isso com 36 anos já, né, para poder melhorar a minha performance e poder aproveitar, enfim, as oportunidades, que foi uma área que eu me apaixonei também, né. Isso tudo, então, acabou encerrando, né, depois de 34 anos, acabou encerrando a minha carreira dentro do serviço público, né, porque foi o tempo que eu fiz para poder fazer a minha aposentadoria, e a princípio eu tinha feito planejamento até ali e tal, e aí, só que durante toda a minha vida eu fui tangenciada pelo mercado de compósitos por meio do meu marido, né, o Waterloo Trave, e sempre me envolvi, eu acho que por eu sendo da área das exatas e ele na área química, enfim, então a gente sempre conversou muito e sempre estive muito próxima
dos congressos, dos cursos, do dia a dia do trabalho dele, ele trocava muito comigo em casa, enfim, e tal. E eu fui construindo, então não me foi alheio este mercado. A participação em feiras, enfim, eu sempre acabei acompanhando, né? E em 2020, então, depois que nós achávamos, né, que iríamos começar um processo de aposentadoria ou de diminuir, enfim, o ritmo, e eu com 53 anos de idade, né, 54, aliás, me vi num lugar que eu não gostei, que foi o lugar de dizer o seguinte, mas agora eu estou em pleno capacidade de poder produzir, de poder ter uma experiência, a gente, por incrível que pareça, sim, a vida é um aprendizado, e eu fui construindo isso e nunca me senti tão pronta para poder estar exercendo um cargo de liderança, né? E aí, juntos, a gente resolveu, porque aí ele também tinha se aposentado, né? Tinha pensado em parar, e aí o mercado também solicitando, enfim, para que ele retornasse, porque também é um pouquinho mais velho, mas muito jovem ainda, com uma pessoa com capacidade de poder estar fazendo muita coisa ainda. Resolvemos empreender juntos com a Watergel. E aí eu fiquei com a parte administrativa, né? Pelo fato de ter conhecimento, enfim, na área de planejamento estratégico e de poder ter trabalhado mais nesta área, né? Mas que me faz poder conhecer e entender mais sobre esse mercado. E olha, é um desafio completamente diferente. É um mercado que, sim, Samara, ele é muito desafiador. A gente enxerga, sim, algumas mensagens subliminares das pessoas, mas, tá, mas isso é diferente do setor público. Isso é o setor público é mais fácil, né? Ou não é bem assim. Então, a gente tem sim essas mensagens subliminares que aparecem em alguns momentos, mas eu acredito que com competência e enfim, com muito estudo e dedicação, a gente tem, eu acho que isso é uma característica da mulher, ela tem essa coisa de ela poder se envolver com todas as áreas, ela não fica muito focada, ela tem essa visão mais sistêmica, como a Érica diz, ela consegue dar esse olhar maior e a gente acaba conseguindo conectar muito mais pontos, né? E poder enxergar o todo e colaborar, sim, também no desenvolvimento e na junção, enfim, da máquina para que a parte administrativa e técnica da empresa flua sempre pela mesma direção, na mesma direção. Então, eu acho que realmente é um desafio muito grande que eu me propus, né? Hoje, depois de 5 anos, entendo e enxergo realmente como um desafio. A iniciativa privada, ela tem os seus diferenciais, é um pouco mais duro, enfim, para a gente poder construir a nossa trajetória, mesmo com toda a minha experiência, a gente ainda enxerga algumas questões, né, que precisam ser trabalhadas, mas eu acho que a gente está num caminho bem positivo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, eu acho que a gente poderia estar falando também um pouquinho sobre quais as principais características, né, que diferenciam a liderança feminina. A Érica já fez alguns apontamentos, eu acho que, de repente, podemos começar com a Cris, né? Cris, o que tu acha? Quais são as características que diferenciam aí a tua liderança na parte técnica, mas depois também a Samara pode estar falando um pouquinho na parte mais administrativa, né? No sentido de quais são essas características, mesmo que vocês já tenham abordado um pouquinho, a gente poder falar um pouquinho mais e depois a Érica também. Então, eu acredito que às vezes a gente fala muito aqui, né? Tá falando, parece ser uma competição, tá longe disso, né? A gente está Isso, aqui na ideia de enaltecer as diferenças, porque são as diferenças, porque são com elas que a gente ganha o jogo, né? E é com exatamente. a mescla delas que a gente consegue o sucesso nas companhias. Essa é a minha verdadeira visão.
Então, falando um pouquinho, né, de dados, então a Forbes publicou em 2023 dois estudos bem importantes que enaltecem, na verdade, o nosso trabalho, a nossa liderança, vamos dizer assim, em todos os setores, não só na área técnica, né? Então, um deles diz que as organizações com pelo menos 30% das mulheres em cargo de liderança têm pelo menos 12 vezes mais chance de estar entre as 20% melhores em desempenho financeiro. E o segundo estudo, que é um estudo incrível, feito pela organização, por uma organização, na verdade, de muito respeito, que eu respeito muito, eu vejo já muitos estudos há muito tempo dessa organização, que é a Leadership Circle, com base na análise de 84 mil líderes e 1,5 milhão de avaliadores, mostra que a liderança feminina aparece com mais eficácia do que seus colegas homens em todos os níveis de gerenciamento e faixas etárias. Na verdade, de novo, a ideia não é competir, a ideia não é mostrar que nós somos melhores, mas onde nós somos melhores e onde eles são melhores para que a gente possa se somar, né? Exato. Então, a liderança desse estudo, desse segundo estudo, mostra muito que as mulheres em cargos de liderança, e eu trago esse estudo justamente porque eu concordo 100% com isso, elas pontuam muito mais alto em todas as dimensões criativas, né? Em todos os critérios criativos, as mulheres pontuam melhor. Então, elas se saem muito melhor na capacidade de conectar, na capacidade de se relacionar com pessoas e na autenticidade, na conscientização dos sistemas. Então, a mulher, ela não só é melhor na construção das relações, como ela também constrói relacionamentos mais autênticos, mais longos e mais duradouros, né? Então, esse estudo também acaba revelando que a mulher ela é mais propensa a liderar com uma mentalidade criativa para que todos ganhem, na verdade. Então, a orientação da mulher, quando ela está na liderança, é jogar para vencer. Então, ela quer chegar lá, ela quer chegar com todo mundo junto. E o homem, na verdade, não errado, ganha em outras potencialidades, mas a ideia do homem, ele também pode jogar a partir do mesmo princípio, mas ele joga com a ideia de jogar para não perder. E muitas vezes, e tem diferença no jogar para vencer e jogar para não perder. O jogar para não perder, muitas vezes, acaba fazendo com que o homem foque muito mais nos obstáculos e se distancie do que ele não quer, e não foque exatamente no que ele quer, aonde ele quer chegar. Então, sim, eu acho que nós temos grandes diferenciais, nós temos um diferencial, principalmente no que tange relacionamento interpessoal. E quando a gente olha para uma liderança, olha para uma empresa, mesmo que ela seja industrial e técnica, tudo é sobre gente. Partindo do princípio que tudo é sobre gente, a liderança feminina tem sim um impacto muito positivo nas organizações, partindo do princípio que a gente pontua muito melhor em dimensões criativas e em relacionamento interpessoal. Ah, que bacana. Tu sabes, Cris, que eu acho que a gente pode estar buscando, olha que interessante, né? Uma das questões que eu estava pensando, né, sobre a liderança, né, a diferença da liderança feminina, é porque eu acredito muito que hoje a gente está numa época, principalmente com a entrada das novas gerações, a gente está vendo que as coisas estão caminhando para justamente considerar o todo das pessoas e que todos cheguem juntos, né? E aí a filosofia, sabe que eu gosto muito, eu leio muito e gosto muito de algumas questões da filosofia, e a filosofia traz muito hoje a questão do líder humano, né? Do líder que considera o bem-estar de todos, né? O líder que quer que tenha uma autoridade intelectual, moral e humana. E aí, em outras palavras, são essas características que tu elencaste, né? Exato. Quer dizer, eu preciso conhecer o trabalho, então essa minha liderança, essa minha autoridade intelectual, ela é no sentido de eu conhecer, saber o que deve ser feito e como deve ser feito, mas tem a autoridade moral, que é o trabalhar em conjunto, né? Então, de eu ter êxito e sucesso, e isso significa que quando todos têm êxito e sucesso,
as coisas acontecem, é melhor do que eu querer buscar o êxito individual. Então, eu acho que quando você fala da questão masculina, nós temos que pensar também que a sociedade, ela deu ela foi criando alguns obstáculos para as mulheres, mas também foi imputando aos homens determinadas coisas que às vezes eles não querem, mas que eles são exigidos, né? Então, acho que é importante que eles também possam fazer essa escuta, né? No sentido, ou que tenham essa escuta, de que às vezes eles também são cobrados por uma estrutura, né? Que às vezes a gente pode estar mudando isso, né? E que não é realmente o que eles gostariam, não, porque só vence se tu derrubar o outro, ou se tu não, né? Ou vencer sozinho é o melhor, né? E a gente sabe justamente que hoje a sociedade se encaminha para essa autoridade humana, que é onde todos crescem juntos, aonde todos se sentem parte do processo. E aí eu acho que as mulheres têm essa sim, e aí há as estatísticas ou os estudos apontando que não é uma coisa que a gente está usando uma fala, não é uma falácia ou não é algo que a gente tirou do nada ou inventado, mas sim estudos apontando que as pessoas que conseguem ter essa capacidade de juntar essas diferentes habilidades conseguem fazer levar um grupo adiante e conseguir ótimos resultados em equipes, né? Eu acho que as mulheres, elas têm uma habilidade muito forte para trabalhar em equipe. A gente tem uma forma de atuação, de persuasão, de trazer todos para se envolver num assunto muito forte. E isso é um diferencial que a gente tem. Quando a gente vê o que as mulheres estão exercendo hoje, nós já tivemos várias mulheres como presidentes, como em cargos de poder político muito grande. Nós já vimos mulheres em cargos de empresas que antigamente eram impossível, principalmente empresas automobilísticas, Isso. empresas de agronegócio, empresas até no setor, até pilotando avião, coisas que a gente não imaginava nunca ver. Então, eu acho que a mulher hoje, ela está exercendo um papel muito forte. Ela é um poder assim que a gente está, é uma forma que a gente está começando a mostrar para o mundo que a mulher não é só trabalhando dentro de casa ou cuidando de filho ou fazendo milhões de tarefas, ela também consegue exercer um papel de liderança muito forte, muito bom. A gente tem uma construção de consenso, uma habilidade de fazer a mediação das coisas que traz um diferencial gigantesco na liderança feminina, assim, pelo menos ao meu ver. E eu acho que cada vez a gente está galgando assim caminhos para chegar cada vez mais empresas na liderança, como eu disse na outra vez, na outra apontamento que eu fiz. Hoje nós temos líderes assim no nosso setor de compostos, temos a Claudete, temos a Cristiane, Samar, temos a Alejandra da Nova Pol, tem outras grandes empresas que hoje as mulheres, a Thalita na Scott Bader aqui no Brasil, né? Então isso me deixa muito feliz, porque cada vez eu estou tratando com mais mulheres e mais mulheres. Isso é muito bom, porque não que com o homem não seja, mas com as mulheres a gente tem um trato um pouco diferente. Eu posso dizer eu posso dizer assim, em primeira mão, dentro da Polistel, a gente tem políticas, a gente acredita muito na diversidade e tem políticas para aumentar essa força feminina lá dentro. E hoje a gente tem 50% dos cargos de liderança na empresa ocupados por mulheres. Então Legal. eu vejo assim, então eu vejo em primeira mão como isso reflete positivamente dentro da empresa, tanto em decisões estratégicas, quanto na criação de uma cultura mais colaborativa, numa cultura mais criativa e, querendo ou não, voltada para a inovação, voltada para onde o mercado está olhando, que é essa cultura mais humana, né? Isso que a Claudete falou mesmo, essa liderança mais humana, essa liderança mais global, né? Envolvendo todos os aspectos, não só técnico, não só estratégico, mas o aspecto humano, cultural, de bem-estar. Então, eu vejo em primeira mão o quanto isso contribui para o sucesso mesmo, até financeiro da empresa. Exatamente.
que vocês acham, gurias, da gente poder fazer agora uma troca, que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres, acho que gostariam de poder estar ouvindo algumas dicas ou conselhos que a gente poderia falar a partir das nossas experiências, né? Que fazem com que, ou que possam fazer com que elas cresçam profissionalmente e assumam mais posições de liderança. O que fez a diferença na vida de vocês? Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando, né, para a gente poder finalizar, a gente podendo dar essas dicas e ou podendo falar um pouquinho, né, do que a gente acha importante para uma mulher chegar na liderança. Acho que vocês vejam aí quem quer começar a falar. Eu posso dar o que eu acho que é muito importante, a presença de mais mulheres pode trazer mais inovação, porque amplia o repertório de ideias, olhares e formas de lidar com desafios. Também vejo que as mulheres elas podem contribuir muito para aproximar o setor de novas gerações, de clientes e até de demandas por sustentabilidade, que são a gente traz muito essa parte de pautas sociais relevantes. E eu, assim, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres hoje, eu falaria: estudem muito, busquem se qualificar constantemente, não tenham medo de ocupar espaço. Eu escuto muito, às vezes, assim, eu tenho sobrinhas, primos, muitas falando: ai, tia, não sei, será que eu vou? Você acha que eu tento? Eu sempre falo: vai. Não tenha medo de ocupar espaços, se envolva, participem de entidades do setor, participem de eventos que você acha que vai te trazer mais benefício, estejam onde as decisões são tomadas e, acima de tudo, acreditem na sua competência. Mulheres, não se menosprezem, sim, assim, aproveitem isso, acreditem nisso. Nós não precisamos nos igualar aos homens. O que a gente precisa é trazer a nossa própria forma de liderar com coragem e autenticidade. É isso. Se nós fizermos isso, vocês vão conseguir ocupar cargos de liderança sempre. Ai, que Perfeito. lindo, legal. Isso aí, Legal. concordo plenamente. É Vai lá, isso. Cris, a tua sugestão. Claudete, essa resposta para mim é muito fácil, né? Eu tenho uma filha que começou engenharia de materiais há uma semana atrás, então é basicamente o que eu venho falando para ela, né? Em toda essa caminhada aí do terceirão, se preparando para um curso, como a gente sabe, genuinamente ocupado por homens. Isso. Então, o que eu comumente digo para ela, né? Iniciativas são muito importantes. As iniciativas como essa que a gente está fazendo agora, temos a organização, por exemplo, o Woman in Composites, que faz um trabalho incrível para chancelar a entrada da mulher no setor. Mas não há nada, absolutamente nada, tão revolucionário quanto o trabalho, a competência, ocupar o seu espaço através do trabalho. Não há nada mais revolucionário, não há nada que vá garantir tanto o teu espaço quanto isso, quanto a competência. Então, se eu posso dar um recado, vai na linha do que a Érica falou, né? Estude, busque conhecimento, busque especialização, enche o teu currículo, tenha segurança do teu currículo. A Samar sinalizou no começo uma dificuldade que é muito comum no início da nossa carreira. A gente mistura um pouco, bagunça um pouco essa dificuldade de ser mulher e também não ter um currículo. Então, a gente tem que se provar duplamente, parece que no início, né? Eu costumo dar o exemplo, e conversei com a Nicole na JEC, que é o exemplo do balde de 20 quilos, né? Então, lá no início da minha carreira, eu tinha que carregar um balde de 25 quilos, então a produção inteira ficava com os olhos atentos para mim, porque eu não podia falhar naquela tarefa que era genuinamente masculina, porque as piadas já estavam prontas, né? Então, eu realmente me esforçava, não tinha força, me matava para carregar um balde de 25. E isso é a soma de a gente não ter força física com o fato de você não ter um currículo sólido para realmente não se importar com aquilo, porque o lugar que te julga por você não poder carregar um balde de 20 quilos, você não precisa estar naquele lugar, vamos dizer assim. Mas naquele momento a gente precisa, né? Então, hoje em dia, não tenho problema algum em olhar para o lado e dizer, por gentileza, você pode carregar o balde para mim?
né? Então, guardadas as devidas potencialidades de cada gênero, né? A força do Isso, homem, por que não? Mas no início a gente confunde muito e a gente isso. não se dá essa fraqueza, vamos dizer assim, né? Então, acho que estudar, se especializar é o primeiro caminho realmente para você começar cada vez mais a ter um currículo sólido e ter a segurança para poder chamar um homem para carregar o balde de 25, porque não é isso que vai provar que você realmente tem a competência para aquilo. Criar uma rede de contatos, então criar um networking, né? Não só com homens, mas também com mulheres fortes, então levar todo mundo junto. Não ter medo de desafios, né? A Érica bem falou, se jogue. Então, existem estudos, existe um estudo publicado por uma revista, pela revista Harvard, que diz que quando um homem enxerga uma vaga, enxerga chega uma oportunidade de liderança e ele atinge 60% Isso, das competências, ele submete o seu currículo. A mulher espera atingir 100% das competências para submeter o seu currículo. Então, se joga, abraça essa oportunidade. Como eu falei, eu ocupei um cargo de supervisão de processos, sendo que eu não tinha sequer 6 meses de experiência e encarei, claro, o meu gestor comprou a briga junto comigo e deu muito certo. E acredito que está dando até hoje. Então, se joguem nos desafios. E por último, e não menos importante, sejam agentes de mudança. Eu acho que as mulheres que estão nesta posição de liderança na indústria, liderança na área técnica, têm que ser agente de mudança. Então não adianta ir sozinha, tem que levar todas juntas. Então está lá, contrata a mulher, dá espaço. Eu tenho um orgulho enorme de ter tido funcionárias mulheres e ter saído de empresas e as minhas funcionárias ocupado os meus cargos. Então, isso realmente é muito realizador quando a gente está na gestão. Enxergar que você está trazendo mulheres juntas e que elas estão construindo também o seu legado e uma podendo substituir a outra e dar força para a isso. outra. Então, sejam agentes de mudança também. Sejam mulheres que fomentem a vinda de outras mulheres para o ramo. É isso. Legal. Samar, Olha, faço das minhas palavras as da Cris e as da Érica, não teria como colocar melhor. Eu acho que, assim, se pudesse dar um conselho, seria acreditar em você mesma e no seu potencial. Acreditar no que faz você ser diferente de um homem na mesma posição. Então, não se deixar colocar dentro de uma caixa que muitas vezes as pessoas ao seu redor, seu time, seus pares, tentam te colocar. E às vezes a gente acaba se encaixando sem perceber. Então, acho que um conselho essencial assim seria não ter medo de se posicionar e de ocupar o espaço que é seu por direito, né? Eu acho que a Cris trouxe uma questão muito importante também, que é essa questão de ser um agente de mudança. Eu acho que sim, a gente tem que levar as mulheres junto com a gente, tem que criar essa rede de apoio feminina, mas também mais do que isso, tem que chamar os homens para isso também. Eu acho que vocês trouxeram uma questão muito importante que não é um contra o outro. Pelo isso. contrário, essa questão é da mulher, essa questão é do homem, essa questão é da sociedade, É da né? sociedade. Então, mudar o que está ao seu redor, chamando todos que estão ao seu redor, trazendo luz para essas questões e encarar esses desafios como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de crescimento para o ambiente que você está, para a sua empresa, né? Então, eu acho que a mulher tem aí sempre um desafio maior, a gente se cobra muito e a gente é cobrado muito. Então, todas essas cobranças acabam se traduzindo como medo de se jogar, de encarar uma questão, de se posicionar como a gente deve. Então, eu acho que é deixar de lado esses medos e sim, se jogar, encarar as questões como um desafio e trazer aí esse diferencial feminino que a gente sabe que tem para o mercado. Que bom, gurias. Nossa, que show de exemplos e de dicas aí. Acho que a gente converge aí em várias questões e principalmente nessa questão da formação, mas eu acho que
o que eu daria, assim, de conselho seria, acho que eu falei um pouquinho ali da minha trajetória, planeje a sua vida como um todo. Nós não somos desconectados, então nós precisamos planejar a nossa vida pessoal, profissional e também acadêmica. E aí as coisas vão se interligar e nós vamos alcançar a maior potência de nós mesmas. Acredito que a gente tenha que cuidar, nós somos, nós devemos nos posicionar como eternas aprendizes, no sentido de que eu não devo me achar que eu estudei e que aí eu cheguei num topo. Me parece que isso é algo que a gente pode levar para a vida, e eu acho que é um exemplo não só para as mulheres, eu acho que é para todo ser humano que se coloca nessa condição de aprendiz. E aí, essa condição de aprendiz, no que eu preciso melhorar? Eu preciso saber, acho que a Samara falou muito antes do autoconhecimento, eu preciso saber o que eu sou capaz. E eu preciso saber onde eu preciso melhorar, porque aí eu vou planejar para sanar essas dificuldades. Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de falar em público, se eu tenho uma dificuldade num determinado setor dentro da minha área, por exemplo, administrativa, se eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de poder estar olhando um cálculo, por exemplo, de alguma coisa, ou de poder fazer, melhorar alguma outra coisa, numa habilidade de negociação, ou numa fala, eu preciso me conhecer. A partir do momento que eu me conheço, só que esse planejamento, isso também tem a ver com a minha formação, e principalmente lá da educação, ele não é estático, o planejamento. Ele é dinâmico e ele vai se moldando ao longo da vida. O que eu quero dar como sugestão é que eu preciso saber o que eu desejo alcançar, mas principalmente como pessoa, como profissional e também espiritualmente. Eu preciso, porque aí quando eu conjugo essas três dimensões, eu acho que eu consigo alcançar uma liderança mais humana. Só que esse planejamento ele precisa ser a curto, médio e longo prazo. Porque aí eu vou estar atenta a todas as oportunidades que vão estar aparecendo na minha vida, de poder canalizar um determinado segmento ou setor, e isso passa pela formação acadêmica, mas eu quero trazer essas outras dimensões, que é a dimensão pessoal e a dimensão espiritual, para que eu me compreenda como um todo e eu consiga exercer a minha liderança quando eu chegar lá, porque com certeza você vai chegar. E aí, quando eu digo liderança, ela não é só um cargo executivo de direção, mas é aonde eu quero chegar, aonde eu desejo chegar enquanto ser humano, né? E eu acho que a gente exercitando esse autoconhecimento e ir direcionando o nosso planejamento para superar isso tudo, isso faz com que eu seja uma líder mais humana, então eu vou querer trazer todo mundo junto, eu vou ser uma pessoa íntegra, eu vou ser uma pessoa que tem determinados valores, que não vou ficar, por exemplo, fazendo coisas que me agridam individualmente para poder alcançar, por exemplo, um cargo de alta direção ou de gerência numa empresa, mas é o conjunto disso tudo. Então, autoconhecimento nas três dimensões, na pessoal, na cognitiva, que aí vem a formação acadêmica, e na espiritual. Acho que quando a gente estar sempre muito alerta às oportunidades, olhar o mundo à sua volta e poder enxergar as oportunidades, porque aí quem está alerta passa, porque às vezes se a gente não está preparado, se a gente não está atento com este planejamento nessas diferentes áreas, às vezes a oportunidade passa do lado e a gente não vê. Mas não vê porque não, é porque a gente não conhece, não está pronto, né? E aí a gente não enxerga a oportunidade. Meninas, muito obrigada por participarem desse encontro. Eu agradeço imensamente ao tempo e à disponibilidade de vocês de poder estarmos juntas aqui.
Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todas nós aqui, espero que para todas e todos que nos assistiram ou que nos assistem. Não deixem de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais com outras mulheres, com profissionais do setor, porque eu acredito que isso é só o início, né, Érica, dentro da área do setor de compostos, que a gente possa proporcionar. Começamos esta conversa, mas eu acredito que a gente possa ampliar muito mais essas rodas de conversa para que a gente possa aprender cada vez mais com outras mulheres, né, do nosso segmento. Érica? Com certeza, eu acho que foi muito enriquecedor, eu acredito que isso é o início de um bate-papo que pode acontecer para vários assuntos, e as mulheres estão aí no mercado e cada vez mais, e eu espero que a gente fale muito sobre esse assunto em vários outros momentos. Muito obrigada pela oportunidade e, como você disse, compartilhem para que muitas mulheres recebam esse conteúdo. Cris? Da mesma forma, olha, eu só tenho a agradecer pelo convite, adorei o momento, me senti como se a gente estivesse realmente numa roda de conversa. Já fico imaginando um próximo tema correlato a esse. Então, só agradecer, muito enriquecedor e obrigada, é uma grata experiência com mulheres que eu admiro tanto. Obrigada mesmo. Samar, incrível. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que foi uma conversa super inspiradora, super enriquecedora, e super necessária dentro do nosso setor. Que isso seja apenas uma semente para diversas mudanças que a gente sabe que precisam ocorrer e que estão aos poucos ocorrendo, e que se transforme em muitos outros eventos e encontros tão valiosos quanto esse. Muito obrigada a todas vocês. Foi um privilégio poder estar dividindo, enfim, essa conversa com vocês. E até a próxima, né? Até. Com certeza. Obrigada, até. Muito Até. obrigada. Tchau, tchau, até. Tchau. Tchau.